Boa noite. Semana começa com greve no transporte público da capital potiguar. Os trabalhadores reivindicam o pagamento de benefícios como planos de saúde, vale alimentação, além do pagamento de salários atrasados. E você vai ver também. Casarão histórico no bairro da Ribeira, em Natal, desaba parcialmente. E ainda, votação é aberta para que candidatos do Enem escolham as datas das provas por votação na internet. Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2020 e o Band Cidade começa agora. Início de semana é complicado para quem depende do transporte público em Natal. Isso porque teve início hoje uma greve geral dos trabalhadores rodoviários da capital potiguar. A greve, que estava marcada originalmente para a última sexta-feira, teve início nas primeiras horas da manhã desta segunda. Para os trabalhadores que dependem do transporte público, um início de semana difícil. Dona Cleomar chegou cedo na parada, às 5 horas da manhã. Desde 5 horas da manhã que eu cheguei na parada e não passa nada, só passa os alternativos e não aceita o cartão, só passa com dinheiro. Depois de 3 horas de espera, a ligação da empresa recuperou um dia de trabalho quase perdido. Acabou de ligar para mim e está mandando um Uber. 2 minutos ele está chegando aqui para poder ir trabalhar. Segundo a categoria, a greve é por tempo indeterminado. Estamos aqui para obedecer a lei de greve dos 30%, porém, a única empresa que está com a linha rodando de Natal é a empresa Cidade Natal. Por quê? Porque essa se comprometeu, botou os cobradores para operar. As outras empresas estão aqui. A gente estamos dispostos a botar ela para rodar. Bote os cobradores, como a Cidade Natal fez. Os trabalhadores reivindicam o pagamento de benefícios como planos de saúde e os salários atrasados. Essa greve, eu gostaria de falar, deixar bem claro, que não é greve atrás de reajuste salarial. O que estamos reivindicando aqui é justamente isso, o plano de saúde que eles deixaram de pagar, vale alimentação que eles não estão pagando, o próprio salário que não está em dia. Então, quer dizer, os próprios direitos que os trabalhadores têm, que está embutido na tarifa de ônibus. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, o Seturne, repudiou a paralisação e pediu para que os motoristas circulem com o percentual estabelecido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que é de 43% durante esse período de pandemia. Quero deixar bem claro que a Secretaria não tem o poder para determinar porcentagem no sistema de transporte. O poder dela é de fiscalizar o sistema de transporte. Porém, nem isso ela está fazendo, porque o próprio prefeito de Natal fez um decreto onde não se pode rodar com ônibus lotados, só com a bancada. E a própria Secretaria fez vista grossa, não está olhando, os ônibus andam lotados. Os nossos operadores estão cada dia mais se contaminando com esses problemas. Muitos estão afastados e nesse momento que mais precisa, a empresa vai e tira o plano de saúde dos trabalhadores. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio Grande do Norte divulgou um vídeo repudiando a greve dos profissionais que atuam na categoria. A gente confere agora. A federação vem a público repudiar essa greve, sabendo que entendemos a situação dos trabalhadores, mas também temos que ver a situação dos empresários, tá certo? O momento é muito inoportuno em função da crise do Covid. Essa radicalização do sindicato dos motoristas em relação aos cobradores está na Justiça do Trabalho. É o fórum adequado para ser discutido e não na rua, parando os ônibus. A manutenção dos empregos hoje é a mais importante e as empresas estão mantendo, apesar das demissões que já houveram, continuam mantendo os empregos, pagando seus salários com a maior dificuldade do mundo. Mas, se parar as empresas de vez, serão mais demissões, mais pais de família sem ter de onde tirar seu sustento. Então, a gente precisa entender que o pagamento dos salários está com muita força para fazer, muita dificuldade para fazer, estão atrasando os fornecedores e os benefícios dos trabalhadores. Tudo isso pode ser negociado e aí a Justiça do Trabalho está aí para chamar, para negociar. Certo? Lembrando do recuo de mais de 70% que foi feito em função da demanda, a queda da demanda em razão da crise da Covid. Isso
fez com que todas as reivindicações foram feitas pelas empresas, todas as reivindicações que foram feitas não foram atendidas pelos órgãos gestores, tá certo? Então, gente, nós precisamos ter cabeça fria nesse momento, resolver essa situação, não podemos prejudicar aquele trabalhador que tem que trabalhar, a população em geral. Aguardamos uma solução rápida e que o Sintro entenda que esse momento não é momento para isso. E a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que durante a greve será autorizada a operação dos permissionários do transporte opcional no mesmo itinerário das linhas de ônibus. Também será permitido que os veículos do serviço de transporte escolar, táxi, de transporte da região metropolitana e de turismo, registrados pelo Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, possam operar nos itinerários afetados. Na prática, a Secretaria de Mobilidade Urbana, STTU, libera geral, escancara o transporte público na capital potiguar durante o período de greve. E essa preocupação da STTU é sensata e legítima diante de um momento quando não tínhamos a pandemia, sabíamos que a greve gerava uma grande aglomeração no transporte que estava funcionando, naqueles 30% da lei de greve. Ora, se o transporte público já anda lotado, imagine com a redução e em um momento onde todo o protocolo define, determina e clama e pede para que as pessoas mantenham o distanciamento social. A greve dos trabalhadores rodoviários é uma situação extrema que só vem complicar ainda mais o que estávamos tentando fazer, que era o distanciamento social. Nesse contexto, o empresariado diz que não tem como atender, o trabalhador diz que não tem como trabalhar sem o auxílio alimentação, sem o auxílio, sobretudo, o auxílio saúde, e nesse contexto é apelar para que os dois voltem ao diálogo. O casarão, um prédio histórico situado na Rua Chile, no bairro da Ribeira, em Natal, desabou parcialmente nesse domingo. O imóvel construído na década de 40, que abrigou um armazém em uma casa noturna, já havia sido interditado pelo Corpo de Bombeiros e ainda corre risco de desabamento em outra parte da estrutura. No momento do desmoronamento, não houve pessoas feridas, já que o prédio estava interditado e não havia vizinhos nos imóveis próximos. Em 2008, o prédio sofreu desgastes por causa das fortes chuvas que caíram em Natal e precisou ser interditado. De acordo com a Defesa Civil, a estrutura que resta no local pode desabar a qualquer momento. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, informou que acompanha a situação da estrutura e que fará uma vistoria a fim de tomar as providências necessárias e competentes à instituição. Contradição em atos. A cidade de Areia Branca, na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte, renovou até o dia 30 de junho o decreto de isolamento social rígido, com restrição à circulação de pessoas e veículos em vias públicas da cidade. A medida tem como objetivo combater a propagação do novo coronavírus. O novo decreto traz também uma retomada gradual das atividades econômicas, com a reabertura do mercado público e papelarias já a partir de hoje. De acordo com a Prefeitura, essa nova determinação vai manter a proibição de circulação de pessoas em espaços e vias públicas e também de veículos. A prefeita Iraneide Rebouças, de Areia Branca, ela realmente não sabe o que está fazendo ou tem um problema de identidade. Afinal, ela quer liberar ou fechar? Eu não vou entrar no mérito se deve liberar ou fechar, isso aí a gente deixa com os especialistas. Agora, manter o enrijecimento do distanciamento social e, por outro lado, começar a reabertura é no mínimo contraditório, é no mínimo trazer o problema de identidade para a população, que agora não sabe se vai ou se fica. A Caixa Econômica Federal anunciou o calendário para os novos saques do FGTS. É o que você vai conhecer a partir de agora. O pagamento será de até R$ 1.045. No Rio Grande do Norte, 700 mil pessoas poderão sacar o valor de contas ativas e inativas do FGTS. Com a medida provisória, a Caixa identificou as pessoas que tinham contas ativas e inativas, independente do saldo, mas limitando o valor a R$ 1.045. Então, um exemplo. A pessoa tem duas contas inativas,
uma de 200, outra de R$500. Então, a Caixa, nesse momento, de acordo com o calendário, vai fazer o saque da sua conta do FGTS, com sua conta vinculada do FGTS, e vai fazer o crédito na sua conta poupança digital. Para evitar aglomerações nas agências, a Caixa fixou datas diferentes para a liberação do crédito em conta, seguindo como referência o mês de nascimento do beneficiário. O calendário também foi dividido em 2 etapas. A primeira, para a movimentação da conta apenas da forma digital. Na segunda, será autorizado o saque dos valores. Na data do calendário, ele vai poder, a princípio, fazer as movimentações através da conta poupança digital, com pagamento de boletos, de contas e utilização do cartão virtual e QR Code. E no segundo momento, que está no calendário também, ele poderá, através do aplicativo Caixa Tem, gerar um código e fazer o saque nas casas lotéricas e no autoatendimento das agências da Caixa também. O pagamento será depositado exclusivamente na poupança social digital da Caixa. A conta será aberta automaticamente para todos que têm direito ao saque. Para movimentar o dinheiro, o trabalhador terá que baixar o aplicativo Caixa Tem, o mesmo que é usado para o auxílio emergencial do governo federal. É importante lembrar que se o pagamento cair na conta digital e o trabalhador não quiser fazer o saque, o valor retorna automaticamente para a conta vinculada ao FGTS. O trabalhador também pode informar a Caixa em até 10 dias antes do pagamento que não deseja receber o benefício. Importante também, no momento aí que o trabalhador solicite o desfazimento do crédito, ele não vai ter uma opção de solicitar novamente. O valor e a data em que o saque emergencial será creditado em conta podem ser consultados pelo site fgts.caixa.gov.br, pelo Disque 111 ou pelo aplicativo FGTS. Quem tem conta na Caixa também pode consultar pelo Internet Banking. Ainda falando sobre a economia, micro e pequenas empresas estão sendo comunicadas sobre acesso a crédito especial. O objetivo é ajudar esses empresários a superarem a pandemia sem fecharem as portas. Para que os recursos sejam utilizados pelas micro e pequenas empresas, a Receita Federal iniciou a primeira etapa, que é a do envio inédito de comunicados aos microempresários. As empresas poderão pedir empréstimos de valor correspondente de até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. Caso tenha menos de 1 ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou 30% do faturamento médio mensal. O valor do crédito é baseado nas informações prestadas pelas empresas à Receita Federal no ano de 2019. Primeira fase foram as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Já foi enviado desde o dia 9 de junho. A segunda fase é o envio dessas mesmas comunicações para empresas de pequeno porte e microempresas que não são optantes do Simples. Espera-se que essa comunicação ocorra até o final desta semana. E a terceira fase é a comunicação para os microempreendedores individuais. Tem direito à linha de crédito microempresários que tenham receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil e pequenas empresas de renda de até R$ 4.800.000. A partir do momento que recebeu o comunicado da Receita Federal, ela já pode, de base, com esse comunicado em mãos, procurar as instituições financeiras que estão habilitadas ao programa. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua ao longo de toda a costa do Nordeste. Em São Luís do Maranhão, a terça-feira e pelo menos até o final da semana serão de chuva e mesmo assim com sensação de calor. Amanhã em São Luís o dia vai começar com 23 graus e à tarde a máxima chega aos 29 graus. Em Teresina, por enquanto, o tempo segue firme, mas a partir da quarta-feira tem previsão para algumas pancadas de chuva. Amanhã, a máxima chega aos 34 graus.
Em Manaus, a terça vai ser de tempo firme, mas a partir da quarta-feira tem previsão de chuva. Vai fazer calor de qualquer forma. Amanhã à tarde a máxima chega aos 29 graus. Em Recife ainda tem água para cair nesses próximos dias e amanhã à tarde a máxima chega aos 30 graus. E no próximo bloco eu recebo aqui para uma entrevista via Skype o empresário Habib Chalita. Nós vamos falar sobre o segmento da hotelaria, como está enfrentando esse momento delicado da economia. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E eu recebo para uma entrevista via Skype o empresário Habib Chalita, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Rio Grande do Norte. Presidente, muito boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ana. Boa noite, a Band. A todos os telespectadores aí que estão nos assistindo. Presidente, é uma expectativa para a reabertura começar na quarta-feira. O senhor, como líder no segmento de hotéis, bares, restaurantes, qual a expectativa que o senhor tem para esse segmento? Sinceramente falando, nenhuma expectativa, até porque eu acho que o governo do estado não vai abrir, né? Nós já tivemos aí algumas sinalizações que o comércio não vai ser reaberto, até porque o governo do estado não está conseguindo implementar as normas de segurança, né? Abrir mais leitos, né? Fazer mais testagens, e a gente está sentindo isso, assim, nós não estamos tendo confiança e segurança para poder abrir, né? Nós sabemos que o turismo vai ser o último setor a ser atingido com essa reabertura, mas, infelizmente, ainda não temos segurança com relação ao decreto do governo. Presidente, nesse caso, falando especificamente do segmento do turismo, as empresas como hotéis, por exemplo, a gente tem hotéis abertos em Natal, como é que eles estão funcionando? E até que tipo de clientela está chegando? Olha, eu acho que 99% da cadeia hoteleira no Rio Grande do Norte está fechada, né? Até porque não existem hóspedes. Então não adianta você abrir, ter um grande custo e não ter um rateamento em cima de receita. Então, acho que, nesse momento, os hotéis do Rio Grande do Norte, em sua maioria, estão todos fechados. E na questão do segmento dos bares e restaurantes, esse sistema de delivery e de take-away, ele surte o efeito, pelo menos os empresários continuarem se mantendo, ou como alguns costumam dizer, no 0 a 0, presidente? É suficiente? Pois é. Esse sentimento que nós estamos escutando dos associados, existe um esquartejamento do setor de alimentação. A economia, a alimentação fora do lar está sendo totalmente destruída, né? Até porque o takeaway e o delivery, no máximo, chega a 30% do custo operacional de qualquer restaurante. E a gente precisa, de uma forma ou de outra, ter segurança, né? Nós não temos segurança nenhuma para uma possível reabertura a nível gradual. Nesse contexto, presidente, muito se fala no setor, entre os empresários, de que alguns estabelecimentos não vão conseguir reabrir, não vão conseguir porque perderam o fôlego do chamado capital de giro. Qual o sentimento que o senhor traz sobre isso, presidente? O sentimento de total, assim, a economia está sendo esfacelada, né? Está tendo um esquartejamento do setor de serviços, tanto da hotelaria como do setor de alimentação. E isso prejudica diretamente a economia do Rio Grande do Norte, até porque nós estamos falando aí de centenas de milhares de desempregados que vão para a rua, né? E isso vai gerar um caos econômico que a gente necessita ter um olhar para o futuro com relação a essa situação. O Rio Grande do Norte já deveria estar apto a uma intervenção na Secretaria de Saúde, né? Nós já temos a quantidade suficiente aí de problemas e que nós não estamos, a Secretaria de Saúde não está conseguindo resolver. Então, eu conclamo a população, inclusive, para que se levantem, e nós precisamos de união para que exista uma intervenção do governo federal na Secretaria de Saúde aqui do Estado.
A classe empresarial encampa essa intervenção, presidente. O senhor tem uma interlocução muito grande com outros líderes empresariais. Isso já é um sentimento da classe empresarial? Isso já é um sentimento da classe empresarial, mas nós precisamos do apoio total da população, até porque nós já estamos sabendo que nas UTIs, nos hospitais onde estão, já está começando a se iniciar uma escolha de possíveis óbitos com relação a quem vai ter o sucesso no tratamento do Covid e quem não vai obter. Presidente, alguns segmentos, eles já inclusive começaram, embora ainda não tenham reaberto, mas tem um planejamento de quando começar a reabertura. Um protocolo. No caso de hotéis, no caso de bares, restaurantes, já foi definido esse protocolo, presidente? Já foi definido esse protocolo de abertura, foi feito um trabalho conjunto, SENAC, SEBRAE e iniciativa privada, para que nós possamos reabrir com segurança, com higienização, com as barreiras sanitárias, com testagem de temperatura, mas infelizmente nós sabemos que não depende da gente. Nossa vontade seria a abertura no dia 1º de junho, e nós estamos vendo pelo andar da carruagem que vai vir agosto e nós não estaremos prontos para abrir, volto a afirmar, por falta de efetividade na Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Por falar em secretaria, não a da Saúde, mas a Secretaria da Tributação anunciou algumas medidas para tentar amenizar os efeitos para a classe empresarial. O segmento de hotéis, bares e restaurantes ficou satisfeito com esse tipo de medida? Ou precisaria ir mais além? Na realidade, assim, não é ficar satisfeito, é porque é uma necessidade do setor, né? O próprio sindicato entrou com ação junto à COSERN, onde nós conseguimos viabilizar mais de 18 mil CNPJs em todo o estado do Rio Grande do Norte, onde existe a não cobrança e o não corte com relação à energia dos filiados ao setor de hospedagem e alimentação. Então, o que nós podemos fazer, que é dentro do nosso pleito, está sendo feito, né? Mas não existe possibilidade nenhuma de nenhuma empresa sobreviver a 90 dias fechados. Presidente, a gente tem as empresas aqui, falando aí do segmento de turismo, tem as empresas de Natal, mas tem empresas, por exemplo, um pouco mais afastadas da capital, e eu estou falando do turismo de São Miguel do Gostoso, do turismo de Pipa, do turismo regional, Santa Cruz, por exemplo. O senhor acredita que essa retomada começa pela capital ou por esses outros destinos a partir do turismo regional? Olha, já é de consciência onde o turista que nós vamos ter que trabalhar é o turista regional, né? O turista que vai vir de Recife, de João Pessoa, de Fortaleza, porque quem é que vai ter agora, nesse momento de pandemia, coragem de vir passear, de entrar em um ônibus ou entrar em um avião? Então, nós vamos precisar de uma mídia mostrando que nós estamos prontos, preparados, seguros com relação a toda a parte de higienização, a toda a parte de desinfecção com relação aos nossos veículos, né? Então, nós sabemos disso. Com relação ao setor que se fica mais a nível de Santa Cruz, de São Miguel do Gostoso, de Pipa, nós estamos solicitando que se credenciem junto ao SENAC e ao SEBRAE para que consigam obter o treinamento oportuno, para que possam realmente se estabelecer dentro das normas. Presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Rio Grande do Norte, presidente Habib Chalita, muito obrigada e uma boa noite para o senhor. Nada, obrigado a você, Ana, pela oportunidade. Obrigada e boa noite. E o Band Cidade vai agora para um breve intervalo. A gente volta a se encontrar em um minuto. Até o final do mês, candidatos do Enem poderão escolher as datas das provas por votação na internet. O exame foi adiado por causa da pandemia de coronavírus.
Na varanda, a atenção é toda para a Amora, mas no quarto da Maria Eduarda, o espaço é para livros e apostilas. Ela está ansiosa para saber quando será a prova do Enem, que foi adiada. Mas para a estudante, o problema não se resume só à data, que poderá ser escolhida pelos candidatos por meio de uma enquete. Nós não temos informações suficientes que permitam que a gente julgue qual data é melhor. Nós temos as datas, mas como ficariam os processos do SISU, do ProUni para 2021? Isso é uma coisa que afeta muito a nossa decisão. Até o próximo dia 30, os participantes têm 3 opções de datas para votar. Em dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021. Basta acessar a página do Enem com o CPF e a senha utilizados no cadastro e indicar um dos períodos. Este especialista avalia como positiva a decisão de adiar as provas, mas questiona os prazos. Para ele, dezembro prejudicaria o tempo de preparação do aluno. Maio significaria a perda do primeiro semestre de 2021. O equilíbrio ali seria janeiro, justamente para ter esse prazo bom de estudo para todos os alunos e ainda não perder o primeiro semestre, de forma que não haja esse acúmulo de candidatos no sistema, para que a nota não aumente tanto. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã. Boa semana, excelente noite para você.